E aí pessoal, bem-vindos ao canal, Edu aqui, e o vídeo dessa semana é sobre tipos de gaps e como operá-los. Então, nesse vídeo eu vou explicar o que são gaps, qual a importância de reconhecer cada tipo de gap, eu vou falar sobre os 4 principais tipos, vou explicar o que é o famoso fechamento de gap, como que a gente deve abordar ele, e vou comentar sobre gaps como pontos emocionais, ou seja, como níveis de suporte e resistência. Então, o que é um gap? Gap é a palavra em inglês para janela ou lacuna. E eles acontecem quando, por exemplo, alguma empresa está negociando a tal, imagina que o preço R$ 100, né? O próximo candle, ele abre, o preço de abertura dele abre acima do preço de fechamento. Então, fica um espaço aqui que não foi negociado. Então, se estava 100, por exemplo, aqui abriu em 110. De um dia para o outro ou de um candle para o outro, o preço saltou esse valor aqui e começou a ser negociado a partir daí. E esses gaps, né, esses saltos no preço, em que fica uma área vazia, podem acontecer em qualquer tempo gráfico, mas é óbvio que são mais comuns nos gráficos intradiários, porque no gráfico intradiário, a cada poucos minutos aparece um novo candle, então já tem uma nova oportunidade para o preço abrir em gap, saltando alguma faixa de preço. E qual é a importância de eu reconhecer os tipos de gaps? Bom, é muito simples, né? Porque existem 4 tipos principais e alguns deles vão sugerir continuidade da tendência. Então, imagina que aconteceu um gap aqui, né? Esse espaço todo vazio. Tem alguns tipos de gaps que a gente vai aprender a reconhecer que vão indicar continuidade da tendência e outros tipos que vão indicar ou reversão ou interrupção temporária da tendência. Quer dizer que ou o preço vai cair ou o preço vai continuar consolidado por um tempo. Então, a importância de reconhecer de forma correta cada tipo de gap reside em eu saber qual é a consequência de cada gap, para eu poder me posicionar melhor. E existem 4 tipos de gaps principais. O primeiro são os gaps comuns, o segundo gap de fuga, o terceiro gap de continuidade ou gap de medida e o quarto gap de exaustão. Eu não vou começar pelo gap comum, eu vou começar pelo de fuga porque o comum é mais fácil de identificar ele excluindo os outros 3. Então eu vou começar pelo gap de fuga. O gap de fuga, ele também é chamado de gap de corte e ele é basicamente um gap que acontece em rompimentos de suporte ou de resistência. É quando o preço ele forma um gap que estava numa consolidação e fecha fora de um suporte ou de uma resistência. Ele rompe um suporte ou uma resistência. Aqui no caso, ele rompeu essa resistência aqui. O preço já vinha mostrando sinais de fraqueza da tendência de baixa, fazendo um fundo mais alto do que o outro, mas ainda não tinha feito um topo mais alto do que o outro. Mas aqui nesse próximo candle, ele abriu em gap, que é essa lacuna, essa janela em branco, onde não houve negociação. Só que, e aí, a partir disso aqui, eu sei que é um gap de fuga, de rompimento, né? Mas e agora, o preço vai subir ou vai descer? Esse candle foi bem grande e é um candle vermelho, então será que ele vai descer ou ele vai subir? Aí entra o conceito de fechamento de gap. O que é fechamento de gap? É quando o preço ele abre em gap e depois, ao invés de continuar na mesma direção, ele acaba corrigindo até fechar, até atingir o preço de fechamento anterior aqui quando abriu o gap. Então o preço chega aqui e ele fecha. E aí, a partir daqui, o que acontece? Geralmente o preço vai voltar e vai seguir na mesma direção do rompimento, no gap de fuga. Então, se ele rompeu para cima, o mais provável, não é sempre que isso vai acontecer, mas o mais provável é que o preço abra lá em cima, corrija um pouco, feche o gap e depois volte a subir. Nem sempre ele vai fechar, às vezes ele vai abrir aqui em cima e vai continuar subindo. Aqui, por exemplo, ó, ele começou a cair, até que praticamente fechou. Ele atingiu o nível aqui, ele não fechou no mesmo nível que abriu, mas tudo bem, né? As sombras aqui se encostaram. E a partir daqui, o preço subiu, ele
voltou a atingir esse nível que agora é um nível de suporte, né? Então esse é o conceito que eu falei sobre pontos emocionais, porque esses níveis onde há essa lacuna no preço, quem perdeu dinheiro vai lembrar muito bem disso aqui que aconteceu, quem ganhou dinheiro também vai lembrar. E por isso que eles vão servir como suporte e resistência. Então é comum que o preço volte, feche e respeite como suporte, depois ele pode voltar de novo e respeitar como um nível de suporte mesmo. Então vamos ver mais um exemplo. Como operar? Ó, aqui essa média móvel de 72 períodos inclinada para baixo sugere uma tendência maior de baixa, mas aqui a gente está numa consolidação que deve ser um movimento de correção da tendência maior para depois voltar a cair. Então, o preço está aqui e ó, o que acontece no próximo candle, ele abre lá embaixo. A gente já deveria ter identificado isso aqui, esse nível, como um nível de suporte. Se o preço abriu em gap rompendo um suporte ou uma resistência, nesse caso um suporte, quer dizer que isso é um gap de fuga. Ou seja, ele indica que a tendência deve continuar na mesma direção do gap, ou seja, caindo. Isso quer dizer, como é que eu vou operar isso? Isso quer dizer que se eu provavelmente vai cair aqui, eu já vou vender? Não, essa que é a questão. Bom, tem várias opiniões, mas a minha sugestão é de que a única maneira de operar, a única maneira que vale a pena operar gaps é quando acontece isso. O gap é um gap de fuga, principalmente, é o mais importante, na minha opinião, para operar. A gente reconheceu ele, eu vou esperar ele fechar o gap, que como eu comentei, isso acontece com bastante frequência e quando ele chegar nesse nível de resistência, eu vendo apostando na queda do preço. Não vou vender logo aqui porque a chance de ele fechar o gap é muito grande, então eu vou tomar stop. Pode acontecer de eu vou esperar o preço chegar aqui e nunca chega, ele continua caindo. Paciência. Pelo menos eu não tomei stop de vender logo aqui e o preço fechar o gap. Então, se eu identifiquei aqui um gap de fuga que rompeu esse suporte aqui, eu vou esperar para ver se o preço vai fechar o gap. Então, aqui pelo jeito não está fechando, né? Ele continuou caindo. E por enquanto eu fico de fora. Mas olha o que acontece depois. O preço sobe até aqui. Ele fechou o gap, que foi aqui o preço de fechamento, né? Preencheu o gap todo, chegou na média móvel. Então ele está atingindo o nível de resistência. Aí eu penso em vender, até porque a média móvel de 72 períodos está inclinada para baixo e a média móvel, essa azul aqui em cima, de 200 períodos, também está inclinada para baixo. Então vou procurar oportunidades para vender. Se ele chegou próximo da média móvel, aí eu posso. Bom, existem várias formas de fazer isso. Só o fato de ter chegado próximo da média móvel já seria um sinal de vender. Mas além disso, eu posso usar candles, que aqui ele formou. É praticamente uma estrela cadente, né? Que a sombra superior dá 2 vezes o tamanho do corpo e a sombra inferior é bem pequenininha. O ideal é que não existisse a sombra inferior, mas tudo bem. Se eu considerar isso um padrão de reversão, eu poderia entrar vendido. Eu venderia aqui e eu poderia vender em todas as outras aproximações do preço nesse nível de resistência que é o gap aqui. Olha, ele caiu, eu teria vendido aqui, ele caiu, ele voltou a fechar o gap e aproximou de novo da média móvel e fez mais um candle de reversão, eu poderia vender de novo. Ó, mais um exemplo, eu deixei a média móvel de 200 que está praticamente horizontal para mostrar que se isso aqui é uma tendência de alta, ela é muito fraca, mas olhando o price action a gente tem uma consolidação, né, que não está fazendo topos e fundos ascendentes ainda. Mas eu já posso identificar que o topo anterior é um nível de resistência. E aí o que acontece no próximo candle, ele abre lá em cima. Então, isso aqui é um gap de fuga. O gap rompe um nível de suporte ou resistência. E como eu falei, ele indica continuidade da tendência. O preço deve continuar a favor do rompimento. Então, se ele rompeu para cima, provavelmente o preço vai continuar subindo. Mas isso não quer dizer que eu já devo comprar aqui. Ah, o próximo candle já rompeu, vou comprar aqui porque vai subir. Não, a gente tem que esperar, porque é muito comum o preço fechar o gap. Ele vai cair até esse nível que agora é um nível de suporte para depois voltar a subir.
Então, eu só vou operar se o preço fechar aqui, aí eu posso usar candles de reversão para marcar a minha entrada a favor de uma tendência de alta. Então, aqui o que aconteceu? Ó, será que ele está caindo? Vai fechar? Tenho que ter paciência para esperar, não é, tá caindo, vai fechar, então eu já vou. Ou pior ainda, eu vou vender apostando que ele vai fechar para chegar até aqui e depois subir. Não, espera para ver se ele vai fechar primeiro para depois operar a favor do rompimento. E aqui não fechou, então a gente não entraria. Agora o gap de continuidade ou gap de medida. Eu já vou explicar por que esse nome medida. Mas o que é o gap de continuidade? Ele acontece não em rompimentos de suporte em tendência, mas durante um movimento direcional, né? Durante uma tendência de alta ou de baixa. Então aqui o preço já rompeu esse suporte aqui, e o que acontece em seguida? O preço abre em gap lá embaixo a favor da tendência de baixa. A presença de um gap durante um movimento direcional indica pressão, nesse caso vendedora, que as pessoas estão tão interessadas em vender que empurraram o preço lá para baixo. Então quer dizer que o preço deve continuar caindo. Qual que é o problema? É muito arriscado eu já entrar vendido aqui, que seria o esperado de um movimento importante de impulsão a favor da tendência de baixa. O arriscado é que, além de muitas vezes acontecer o fechamento do gap, que o preço vai corrigir até aqui, eu não sei se esse gap aqui é um gap mesmo de continuidade, que vai indicar a continuidade da queda do preço, ou ele vai se mostrar um gap de exaustão, que acontece no final de um movimento de impulsão. Então imagina que aqui é uma tendência de baixa, a gente tem um movimento de impulsão fazendo mínimas cada vez mais baixas, de repente surge um gap, mas que foi o último esforço dos vendedores para empurrar o preço para baixo. E a partir daqui, por isso que se chama exaustão, eles gastaram toda a energia para atingir a mínima e depois o preço vai ou reverter ou ficar numa consolidação por um bom tempo. Esse seria o gap de exaustão, que é o próximo que eu vou mostrar. Então, o problema do gap de continuidade é que eu nunca tenho certeza, né? Mas é muito grande a probabilidade de acontecer uma reversão ou consolidação do preço. Aqui nesse caso, o preço voltou, fechou o gap e depois continuou caindo. E o gap de continuidade também é chamado de gap de medida, porque imagina que ele acontece num movimento de impulsão e aí abriu em gap. Não tem tanta importância o tamanho do gap aqui, tá? Porque mesmo que seja pequeno, ele já mostra uma pressão vendedora a favor da tendência de baixa. Mas ele também é chamado de gap de medida, porque imagina que ele estava numa consolidação aqui, aí fez impulsão, abriu em gap, ele tem implicação na medida do alvo do preço. Então, eu meço esse movimento de impulsão a partir do gap, e esse vai ser meu alvo mínimo. Então, o esperado é que o preço vá cair pelo menos até aqui. Mas como eu falei, eu não gosto de operar gap de continuidade porque eu não sei se ele vai acabar sendo um gap de exaustão, dar o último fôlego aqui para depois ficar enrolado. Ó, mais um exemplo, aqui está fazendo topos e fundos ascendentes, então é uma tendência de alta, já rompeu essa resistência aqui, e aí o preço abre em gap de alta, gap de continuidade e um candle bem importante de força aqui. Mas é arriscado eu já entrar comprado aqui, então é melhor eu esperar para ver o que vai acontecer. Mas pessoalmente eu não indico operar gap de continuidade, porque eu não sei se ele vai continuar a partir daqui, que às vezes acontece, ou ele vai corrigir e vai fazer isso, ou ele pode ser um gap de exaustão que vai chegar aqui e ficar aqui ou cair. Por isso que o único gap que eu gosto de operar é o gap de fuga que eu expliquei antes, que ele rompe um suporte ou uma resistência e ele costuma ir em direção ao rompimento, mas eu sempre vou esperar a correção para depois entrar. Enfim, nesse caso aqui ele fechou o gap, aí aqui apareceu um candle meio mais ou menos de indecisão, não é um doji, mas é quase. O próximo candle não rompeu a mínima desse candle aqui e a partir daí continuou subindo, mas depois ele entrou numa consolidação. Ó, então o gap de exaustão, como é que ele é? Aqui a gente tem uma tendência de baixa e aí
o preço abre em gap. Aqui a gente ficaria em dúvida se foi um gap de fuga, né, que rompendo esse suporte aqui. Mas para ter certeza que é um gap de exaustão, a gente precisaria esperar ver o que vai acontecer depois. Ó, o preço ficou enrolado. Se fosse um gap de fuga, a gente esperaria que ou ele caísse bastante ou ele corrigisse e tivesse força a favor da tendência de baixa. Aqui ele ficou enrolado no mesmo nível praticamente, para depois acontecer isso aqui. Então, depois que já passou, eu sei, é fácil dizer que isso aqui foi um gap de exaustão, que é no final de um movimento de impulsão a favor da tendência, como se fosse o último respiro, o último fôlego dos touros ou dos ursos nesse caso, para depois reverter o preço ou entrar numa congestão, numa consolidação. Aqui o preço subiu bastante, mas eu só tenho certeza disso depois que aconteceu. Por isso que eu não gosto de operar gap nem de continuidade, porque eu não sei se vai ser de continuidade ou de exaustão, porque um diz uma coisa, o outro diz o contrário. Aqui mais um exemplo, um movimento de impulsão numa tendência de alta e abre lá em cima. Então, é um gap de continuidade, talvez, ou é de exaustão. Eu só vou ter certeza esperando para ver o que vai acontecer. Não entraria ainda, eu nem operaria um gap nem de continuidade nem de exaustão. Mas olha o que acontece depois. Subiu mais para depois cair. Então, até aqui parecia bem um gap de continuidade, mas eu não ficaria seguro entrando aqui já comprado, porque a chance de ele fechar é grande. Está muito distorcido o preço, né? Já está muito alto. E agora o gap comum, que é o mais frequente, como o nome sugere, e é o menos importante. Ele não tem muita implicação prática, ele não sinaliza que o preço vai cair ou vai subir. Ele geralmente aparece numa consolidação, como aqui, em que a gente já tem uma média móvel de 200 períodos na horizontal, indicando uma consolidação. Aqui o preço está andando de lado nesse período aqui, ele falhou em fazer um topo mais alto, mas antes disso, aqui assim o preço fechou aqui, por isso que o candle é vermelho. Aqui ele não foi negociado, que estava no fim do dia, e aí depois abriu aqui em cima, abriu em gap, mas não rompeu nenhum suporte, nenhuma resistência, não era um movimento de impulsão a favor de uma possível tendência de alta iniciando, que realmente aconteceu depois, né? Ele simplesmente apareceu, abriu ainda na consolidação e fechou logo. É assim, essa é a característica de um gap comum. Ele vai aparecer num período de consolidação, ele acontece talvez em um candle mesmo, ele já fecha o gap e continua sem nenhuma implicação, ele não vai sugerir nenhuma movimentação do preço. Aqui mais um exemplo, a gente até poderia ver uma tendência de baixa, porque a média móvel está um pouco inclinada para baixo e aqui realmente estava fazendo topos e fundos descendentes. Mas aqui falhou em fazer um fundo mais baixo do que o anterior. E eu ainda não sei sobre o topo, né? Tem que esperar. Mas o preço está andando de lado aqui nesse período e a média móvel também está praticamente horizontal. E aí o que acontece? O preço abre em gap, mas não rompeu esse nível de suporte aqui. Então a gente espera, mesmo que tivesse rompido, a gente esperaria. Aí ele logo fechou o gap, mas continua o preço andando de lado. Tá vendo? A média móvel também continua praticamente horizontal, ainda não rompeu esse suporte. Depois rompeu, mas em relação ao gap, isso aqui era um gap comum, porque ele apareceu numa consolidação, logo fechou, ficou enrolado. Se eu tivesse operado aqui no rompimento desse suporte, não seria baseado no gap, seria simplesmente uma operação de suporte e resistência sem relação nenhuma com esse gap aqui, que foi um gap comum. E aqui o último exemplo, o preço fez um movimento de impulsão, rompeu a média móvel de 200, mas aqui ele fez um topo, fez um fundo, fez um topo que não rompeu o topo anterior, fez um fundo mais alto, então ele está fazendo um triângulo aqui, tá vendo? Com esse nível de resistência e essa linha de tendência de alta. Esse aqui foi o dia depois da eleição, fechou aqui e aí depois abriu em gap de alta. Isso aqui foi um gap de fuga, ele rompeu essa resistência aqui, essa pequena resistência.
mas rompeu uma resistência e rompeu bastante. A gente entraria aqui? Ainda não. O ideal seria esperar a correção, o fechamento do gap para depois entrar a favor do rompimento apostando na alta. Mas aqui ele continuou subindo, então a gente ficaria de fora e aí já inclinou a média móvel de 200 para cima, está bem longe da média móvel inclusive. E aqui abriu em gap de novo. Isso aqui é o quê? Um gap de continuidade? Pode ser. Ou é um gap de continuidade ou é um gap de exaustão, porque os dois acontecem depois de um movimento de impulsão. Por enquanto, eu não vou fazer nada, eu tenho que esperar ver se isso aqui vai corrigir até um nível de suporte para eu poder entrar a favor da tendência maior. Olha, ele continuou subindo, então eu continuaria de fora. Depois ele fechou o gap, continuou caindo. Aqui fez um gap comum, olha só, ele logo abriu num período de consolidação, já fechou. E aqui continua enrolado, ainda não rompeu o topo anterior. Ou seja, olhando em retrospecto, isso aqui foi um gap de exaustão. Depois de um movimento importante de alta, deu mais um fôlego final e caiu e continuou consolidado, corrigindo. Mas antes eu não teria como saber isso, se é exaustão ou continuidade. Por isso que eu não gosto de operar nem gap comum, nem gap de continuidade, nem gap de exaustão. O único que eu gosto é o gap de fuga, quando ele rompe uma resistência ou um suporte e corrige, fecha o gap e aí depois eu vou entrar. Fechou, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos. Obrigado pela atenção e até a próxima.